O beijo não era um erro passageiro, mas uma declaração pública que expunha a duplicidade de Miguel, levando Pedro a um colapso emocional que o fez cair de joelhos ali mesmo, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Naquele instante, o coração de Pedro se partiu não só pela traição, mas pela realidade cruel de que sua própria identidade, escondida por anos, agora ameaçava explodir como uma bomba relógio. A tarde ensolarada de outono em Lisboa contrastava com a tempestade interna de Pedro. Ele tinha 24 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, vindo de uma família conservadora de Porto, onde o pai, um empresário rígido, e a mãe, devota católica, esperavam que ele seguisse o caminho tradicional, carreira estável, casamento com uma boa moça e netos para alegrar a velhice. Pedro sempre soube que era diferente, mas o medo o mantinha preso em um casulo de mentiras. Encontros furtivos com homens em apps de namoro eram sua única válvula de escape, até conhecer Miguel. Miguel era tudo o que Pedro admirava: 30 anos, arquiteto bem-sucedido, com um estúdio próprio no bairro Alto, charmoso e articulado. Eles se conheceram em uma conferência sobre urbanismo sustentável, onde Pedro estagiava. Um café casual evoluiu para conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel falava abertamente sobre sua bissexualidade, mas confessava que mantinha aparências por causa da família influente em Coimbra, onde o pai era um juiz respeitado. A sociedade portuguesa ainda julga, Pedro. Não é como em Madrid ou Berlim, dissera ele uma vez, enquanto caminhavam pelo Tejo ao pôr do sol. Mas agora, vendo Miguel com aquela mulher, alta, elegante, provavelmente uma cliente ou amiga de longa data, Pedro questionava tudo. Era uma encenação. O Miguel nunca fora sincero. Ele se levantou cambaleando, o celular vibrando no bolso com uma mensagem do pai: filho, quando vem visitar? Sua mãe quer apresentar uma amiga da igreja. O contraste o sufocava. Pedro correu para o apartamento alugado em Alfama, trancando a porta e desabando no sofá. Lágrimas quentes escorriam enquanto ele revivia os momentos com Miguel, o primeiro toque acidental, o beijo roubado em um elevador, as promessas sussurradas de um futuro juntos. Horas depois, o telefone tocou. Era Miguel. Pedro atendeu, a voz trêmula: porquê? Eu vi tudo. Do outro lado, Miguel soava aflito: Pedro, não é o que pensa. Vamos conversar. Encontro você em casa. Pedro hesitou, mas o amor o traiu mais uma vez. Ele concordou, sabendo que aquela decisão poderia custar caro. Enquanto esperava, pensou na pressão familiar. Seu irmão mais velho, casado e com filhos, era o orgulho da família. Pedro, o caçula, sempre fora o sensível, o que levantava suspeitas veladas. Homem não chora, dizia o pai. Miguel chegou ofegante, os olhos avermelhados. Aquela mulher é minha noiva, Pedro. Anunciamos hoje. As palavras atingiram Pedro como um soco. Noiva. Miguel explicou: pressões da família, herança em jogo, a necessidade de uma fachada para avançar na carreira. Eu te amo, mas não posso perder tudo. Entende? Pedro não entendia. Ele se sentiu usado, um segredo sujo. E eu? Sou só uma diversão, gritou ele, empurrando Miguel contra a parede. A discussão escalou, vozes altas e quando no pequeno apartamento. Miguel tentou abraçá-lo, mas Pedro recuou. Saia daqui. Naquela noite, Pedro não dormiu. Ele navegou pela internet, lendo sobre direitos LGBT em Portugal. O país era progressista, casamento gay legal desde 2010, mas em famílias tradicionais, o estigma persistia. Ele pensou em contar à família, mas o medo de rejeição o paralisava. No dia seguinte, uma mensagem de Miguel: preciso te ver. Há mais em jogo. Pedro ignorou, mas o coração apertava. Ele decidiu confrontar seus próprios demónios. Ligou para um amigo de infância, o único que sabia de sua orientação. João, preciso de conselho. João, gay assumido, morava em Faro e enfrentara o pior, deserdado pela família. Seja verdadeiro, Pedro. Mas prepare-se para o custo. Pedro marcou um encontro com Miguel em um café discreto no Chiado. Lá, Miguel revelou a verdade completa: a noiva era uma amiga de longa data, também quer, e o casamento era uma aliança de conveniência para ambos. Ela precisa de cobertura para sua carreira na política, e eu para a família. Mas você é quem eu quero de verdade. Pedro sentiu um misto de alívio e raiva. Então por que não me contou antes? Miguel baixou a cabeça: medo de te perder. Eles saíram do café de mãos dadas, mas Pedro sabia que aquilo era apenas o começo de uma batalha maior. Dias se passaram com encontros clandestinos, mas a tensão crescia. Pedro começou a questionar sua própria vida dupla. Em uma aula de ética jurídica, o professor debateu sobre moralidade versus lei, e Pedro se viu refletido.
E se a lei permite, mas a sociedade condena, pensou ele. Em casa, a mãe ligou: Pedro, estamos preocupados. Você parece distante. Ele mentiu, como sempre. Mas o peso acumulava. Uma noite, Miguel convidou Pedro para um jantar em seu apartamento. Lá, eles discutiram o futuro. Podemos fugir disso tudo, sugeriu Miguel. Mas Pedro rebateu: e nossas famílias? Nossos sonhos. A conversa terminou em abraços, mas com uma semente de dúvida plantada. Pedro voltou para casa, ignorando que seu pai planejava uma visita surpresa a Lisboa. O pai de Pedro chegou sem aviso, batendo à porta com uma mala na mão. Surpresa, filho. Vim ver como anda a faculdade. Pedro gelou, escondendo rapidamente uma foto de Miguel no celular. O pai, Sr. Almeida, era um homem de 55 anos, robusto, com bigode grisalho e olhos penetrantes que pareciam ler almas. Ele entrou, inspecionando o apartamento modesto. Você vive como um monge aqui. Nenhuma namorada à vista. Pedro engoliu em seco, murmurando algo sobre estudos intensos. Durante o jantar em um restaurante típico de Fado, o pai abriu o jogo: sua mãe e eu queremos que você conheça Sofia, filha de um amigo. Ela é perfeita para você. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele pensou em Miguel, nos planos que faziam. Pai, eu não estou pronto. O Sr. Almeida franziu a testa: não seja tolo. Aos 24, eu já era casado. Homens de verdade assumem responsabilidades. As palavras cortaram fundo, e quando os preconceitos velados da família. Naquela noite, deitado no sofá enquanto o pai ocupava a cama, Pedro trocou mensagens com Miguel. Meu pai está aqui. Pressão total. Miguel respondeu: aguente firme. Te amo. Mas o amor parecia distante diante da realidade. No dia seguinte, o pai insistiu em passear pela cidade. Eles caminharam pelo castelo de São Jorge, onde o pai rememorou histórias de família. Nossos antepassados lutaram por tradições. Não as traia, filho. Pedro assentiu, mas internamente revoltava-se. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios conflitos. Em uma reunião familiar em Coimbra, o pai juiz o pressionava: esse casamento com Ana é o certo. Ela vem de boa linhagem. Ana, a noiva fictícia, era lésbica, e eles haviam combinado tudo: casamento civil, vida separada, aparições públicas. Mas Miguel se sentia culpado por envolver Pedro nisso. E se ele não aguentar, pensou, enquanto assinava documentos para a herança. Pedro decidiu confrontar o pai. Em um café no Rocio, ele respirou fundo: pai, e se eu não quiser casar com uma mulher? O Sr. Almeida riu: bobagem. Todo homem quer. Mas Pedro insistiu: e se eu for gay? O silêncio caiu como uma guilhotina. O pai empalideceu, depois explodiu: isso é doença. Nossa família não aceita isso. Ele se levantou, deixando Pedro sozinho com a conta e o coração partido. A rejeição doeu mais que esperado. Pedro ligou para Miguel, chorando: ele me odeia agora. Miguel correu para encontrá-lo em um banco no mirador da Senhora do Monte. Lá, sob o céu estrelado, Miguel o abraçou: você foi corajoso. Eu estou aqui. Mas Pedro duvidava: e você? Vai se casar mesmo? Miguel hesitou: é o plano. Mas podemos ser discretos. Pedro se afastou: discretos. Eu quero mais que isso. Os dias seguintes foram um turbilhão. Pedro evitou o pai, que voltou a Porto furioso. A mãe ligou, implorando: seu pai está devastado. Pense na família. Pedro se sentiu culpado, questionando sua escolha. Na universidade, rumores começaram: um colega o viu com Miguel. Cuidado, Pedro. Nem todos aqui são tolerantes. A pressão social apertava. Miguel, sentindo o abalo, propôs uma pausa: talvez precisemos de tempo. Mas isso só piorou. Pedro, em desespero, procurou um terapeuta especializado em questões LGBT. Na sessão, ele desabafou: amo ele, mas o custo é alto. O terapeuta aconselhou: autenticidade tem preço, mas mentiras custam mais. Uma traição inesperada veio quando Ana, a noiva de Miguel, descobriu sobre Pedro. Em uma conversa acalorada, ela exigiu: escolha, o plano ou ele. Miguel, pressionado, mentiu para Pedro: está tudo bem. Mas Pedro soube por um amigo em comum. Confrontando Miguel em seu estúdio, ele gritou: você me esconde como um segredo sujo. Miguel admitiu: estou perdido. Medo de perder tudo. A briga terminou com Pedro saindo batendo a porta.
Sozinho, ele refletiu sobre as escolhas, amor versus família, verdade versus segurança. Ele decidiu viajar para Porto, enfrentar a família de frente. No trem, ele escreveu uma carta: queridos pais, eu sou gay. Aceitem ou percam um filho. Em Porto, a recepção foi fria. O pai o ignorou, a mãe chorou. Como pudemos falhar? Pedro defendeu-se: não é falha. É quem eu sou. O irmão interveio: dê tempo a eles. Mas o dano estava feito. Pedro voltou a Lisboa, exausto, mas mais forte. Miguel, arrependido, cancelou o noivado. Ele ligou para Pedro: escolhi você. Mas Pedro, machucado, hesitou: tarde demais. Eles marcaram um encontro no Tejo, onde tudo começou. O encontro no Tejo foi tenso. Miguel apareceu com flores, olhos suplicantes: desculpe por tudo. Cancelei com Ana. Pedro, ainda ferido, cruzou os braços: por que agora? Por pena. Miguel negou: por amor. Viu quanto te machuquei. Eles caminharam ao longo do rio, discutindo as consequências. Miguel perderia a herança, enfrentaria o julgamento da família. Vale a pena? Perguntou Pedro. Miguel sorriu: você vale. Mas a reconciliação não foi fácil. Pedro lidava com o silêncio do pai, que o cortara financeiramente. Preciso de um emprego melhor, disse ele a Miguel. Miguel ofereceu ajuda: venha trabalhar no estúdio. Pedro recusou: quer independência. Ele arrumou um estágio em um escritório de advocacia especializado em direitos humanos, focando em casos LGBT. Lá, ele encontrou propósito, ajudando outros em situações semelhantes. A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda tinha bolsões de preconceito. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, Pedro e Miguel marcharam juntos pela primeira vez. Mas um fotógrafo os capturou, e a imagem viralizou. Amigos parabenizaram, mas atas enviaram mensagens odiosas. Traidores da tradição, lia-se em um comentário. Miguel, exposto, perdeu um cliente conservador. O preço da visibilidade, murmurou ele. A família de Miguel reagiu pior. O pai juiz o deserdou publicamente: você envergonha o nome. Miguel, abalado, desabou nos braços de Pedro: perdi tudo. Pedro consolou: ganhou liberdade. Mas internamente, Miguel lutava com a culpa. E se eu te arrastar para baixo? Pedro rebateu: estamos juntos nisso. Uma reviravolta veio quando a mãe de Pedro ligou: venha para casa. Seu pai quer falar. Pedro viajou para Porto, nervoso. O pai, envelhecido pela dor, admitiu: eu errei. Medo de te perder me cegou. Eles conversaram por horas, sobre medos e aceitação. Não foi perfeito, o pai ainda lutava com a ideia, mas foi um começo. Traga seu amigo da próxima vez, disse ele, hesitante. De volta a Lisboa, Pedro contou a Miguel. Há esperança. Mas Miguel, traumatizado pela perda familiar, começou a se distanciar. Preciso de espaço para processar. Pedro sentiu o chão tremer novamente. Não me abandone agora. Miguel prometeu: é temporário. Semanas se passaram com comunicação esparsa. Pedro mergulhou no trabalho, defendendo um caso de discriminação contra um jovem gay demitido. O processo o fortalecia, mas a solidão doía. Ele encontrou João novamente, que aconselhou: amor verdadeiro resiste. Mas dúvidas cresciam. Miguel, em Coimbra, confrontou o pai. Você me criou para ser honesto. Por que não aceita? O juiz, emocionado, cedeu um pouco: dê tempo. Miguel voltou a Lisboa, determinado. Ele surpreendeu Pedro no apartamento: estou pronto para nós. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. A tensão social escalou quando um artigo no jornal expôs Miguel como o arquiteto gay que abandonou a herança. Clientes cancelaram, amigos viraram as costas. Miguel questionou: valeu a pena? Pedro afirmou: sim, pela autenticidade. Pedro enfrentou seu próprio teste: uma promoção no escritório dependia de discrição. O chefe, conservador, insinuou: mantenha a vida pessoal privada. Pedro recusou: não escondo mais. Ele perdeu a chance, mas ganhou respeito de colegas. Em uma noite chuvosa, Miguel propôs: vamos morar juntos. Pedro aceitou, mas com condições, sem segredos. Eles se mudaram para um apartamento no Príncipe Real, bairro LGBT-friendly. A vida parecia estabilizar, mas uma traição final pairava. Ana, furiosa pelo cancelamento, vazou mensagens antigas de Miguel para a imprensa. Ele usou a todos, alegava ela. O escândalo explodiu,
pintando Miguel como manipulador. Pedro, chocado, confrontou: é verdade. Miguel admitiu partes: eu errei no começo. Pedro se sentiu traído novamente: como confiar? A briga foi épica, com acusações voando. Pedro saiu, vagando pelas ruas de Lisboa. Ele pensou em tudo: as escolhas, os custos. Amor ou sanidade? Voltou horas depois, exausto. Precisamos conversar, não brigar. Eles passaram a noite dissecando erros, prometendo transparência. Mas o dano à reputação de Miguel era irreversível. Ele perdeu o estúdio, forçado a recomeçar. Com o estúdio falindo, Miguel aceitou um emprego menor em uma firma rival. É humilhante, confessou a Pedro. Pedro, agora advogado júnior, o apoiava financeiramente. Somos uma equipe. Mas o desequilíbrio gerava tensão. Miguel se sentia emasculado: eu era o provedor. Pedro rebateu: amor não é sobre dinheiro. A família de Pedro progredia lentamente. Em uma visita, o pai conheceu Miguel. Prazer, disse rígido, mas sem hostilidade. A mãe cozinhou bacalhau, tentando normalidade. Ele parece bom rapaz, sussurrou ela depois. Pedro sorriu, aliviado. Mas sociedade não perdoava fácil. Em um evento de arquitetura, Miguel foi vaiado por conservadores. Traíra, gritavam. Ele saiu humilhado, questionando tudo. Em casa, desabafou: talvez devêssemos nos separar. Pedro negou: não desista agora. Uma oportunidade surgiu: Pedro foi convidado para palestrar sobre direitos LGBT em uma conferência em Braga. Ele levou Miguel, que o apoiou nos bastidores. A palestra foi um sucesso, inspirando jovens. Você me motiva, disse Miguel depois. Porém, uma ligação anônima ameaçou: saia da cidade ou sofra. Preconceito virara perigo. Pedro reportou à polícia, mas o medo instalou-se. E se nos machucarem? Miguel propôs: mudemos para o exterior. Pedro hesitou: e fugir das raízes? Eles decidiram ficar, fortalecendo laços com a comunidade LGBT. Em uma reunião de apoio, conheceram casais semelhantes, compartilhando histórias. Sobrevivemos juntos, disse um. Isso renovou sua determinação. Miguel reconstruiu a carreira, abrindo um pequeno escritório focado em projetos sustentáveis para minorias. Propósito novo, explicou. Pedro o ajudou com contratos legais. Sua parceria crescia, mas cicatrizes permaneciam. Uma crise familiar testou-os: o pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital em Coimbra, Miguel confrontou o passado. O juiz, fraco, murmurou: filho, perdoe-me. Miguel chorou: eu perdoo, se me aceitar. O pai assentiu: tentei. Com a recuperação, veio reconciliação parcial. Traga Pedro da próxima, disse o juiz. Miguel voltou transformado, à luz no fim. Mas Pedro enfrentava sua própria batalha, um caso no tribunal contra discriminação homofóbica. O réu, um empresário, lembrava seu pai. Pedro venceu, mas o estresse cobrou, ele adoeceu, exausto. Miguel cuidou dele: você é meu herói. Recuperado, Pedro refletiu sobre escolhas. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Miguel concordou, mas alertou: a sociedade muda devagar. Em uma viagem romântica ao Algarve, eles relaxaram. Praia, sol, conversas profundas. Casamos, sugeriu Miguel. Pedro riu: um dia. De volta, uma traição final. Um ex-amigo de Miguel espalhou rumores falsos sobre infidelidade. Pedro, inseguro, investigou. Descobriu ser mentira, mas a dúvida plantada. Por que acreditar neles? Perguntou Miguel. Pedro admitiu: medo de perder. Eles buscaram terapia de casal, trabalhando confiança. Comunicação é chave, disse a terapeuta. Progresso veio lento, mas firme. Com o tempo, sua história inspirou outros. Amigos os procuravam por conselho. Vocês sobreviveram ao inferno, diziam. Mas o custo era visível. Miguel envelhecera prematuramente, Pedro carregava ansiedade. Valeu? Questionavam-se. Anos se passaram, mas as feridas cicatrizavam devagar. Pedro e Miguel construíram uma vida estável em Lisboa, com um apartamento maior e rotinas compartilhadas. Pedro ascendia na advocacia, defendendo direitos LGBT em casos nacionais. Miguel recuperou prestígio com projetos inovadores, focados em inclusão. Suas famílias, embora distantes, mantinham contato esporádico, jantares awkward, mas civilizados. Porém, o passado assombrava.
Em uma entrevista para um documentário sobre que era em Portugal, Pedro revelou: o amor nos custou família, carreira, paz. Mas nos deu autenticidade. Miguel acrescentou: escolhas definem-nos. O filme viralizou, trazendo apoio e ódio. Eles receberam prémios, mas também ameaças. Uma crise final veio quando o irmão de Pedro anunciou divórcio, revelando ser bissexual. Você me inspirou, confessou. Pedro ajudou a navegar o processo, fortalecendo laços familiares. O pai, agora avô, amoleceu: aprendi com vocês. Miguel, encorajado, reconectou com Ana. Desculpe pela bagunça, disse ele. Ela perdoou: todos erramos. A amizade renasceu, sem ressentimentos. Mas a sociedade evoluía, leis mais fortes contra a discriminação, orgulho maior. Pedro e Miguel marchavam anualmente, símbolos de resiliência. Em uma noite tranquila, eles discutiram o futuro. Casamento? Perguntou Pedro. Miguel sorriu: sim. Planejaram uma cerimônia simples no Tejo, com amigos e família relutante. O dia chegou ensolarado. Votos trocados, lágrimas e aplausos. Pelo amor que nos custou tudo, disse Miguel. Pedro respondeu: e nos deu mais. Pós-casamento, desafios persistiam, a adoção negada por burocracia, mas eles persistiram. Lutaremos, prometeram. Refletindo, Pedro escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando gerações. O Preço da Verdade, intitulou. Mas no fundo, dúvidas: as escolhas foram certas. Famílias machucadas, carreiras abaladas, mas corações livres. Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas coletivas da família e sociedade,